também estou com um profundo sentimento de gratidão ao tanto que eu me sinto como herdeiro do que o papai me deixou. E esse sentimento está muito profundo em mim. E talvez chegue a hora, não sei se é agora, de sentir as emoções do choro e que também fazem parte dessa hora. Dos tantos bens que nas tantas mudanças de papai ele foi deixando pelo caminho, perdendo até os documentos. Ontem eu encontrei em cima da mesinha dele esse álbum de fotos. Tem as fotos dele com a gente, no aniversário, naquele apartamento lá da Areinha. Depois, se vocês quiserem olhar. E eu quero ler o que eu escrevi para ele numa foto que eu dei de presente para ele em 28 de maio de 2012. Se eu conseguir, acho que eu vou conseguir ler. 28 de maio de 2012, era naquela época que eu estava lá no Rio, fazendo aquele trabalho que está reprisando agora. Aí eu falei: paizão, saudade do senhor. Espero que a novela esteja ajudando a matar um pouquinho de saudade. Tenho certeza que eu trago o senhor comigo sempre. De fato, acho que nunca vou conseguir traduzir para o senhor como seu exemplo de vida é decisivo na minha vida. Pai, o senhor vai estar sempre presente em tudo que eu fizer. O senhor é uma das minhas inspirações mais essenciais. Nossa vida é feita de alguns pastos verdejantes e muitos vales de sombra da morte. O nosso consolo está no pastor, que sempre nos acompanha e nada deixa faltar. Fica com Deus, pai. Te amo. Saudades, Breno. Eu me sinto como quem recebe uma herança muito rica. E eu queria falar essas palavras para vocês, mas falar essas palavras para papai. Eu não sei se é muito estranho para vocês, mas eu acho que a gente acredita junto na eternidade, né? Porque eu não sei se é estranho para vocês, é que se a eternidade na minha cabeça o que é eternidade, significa que ele na eternidade consegue ouvir o que eu estou falando. Ele consegue ouvir a gente. E nesse sentido, eu queria lhe dizer, pai, que a sua história colecionou tantas dores. E eu acho o senhor tão bravo de ter vivido essa história. Como seu filho, eu recebo do senhor todos os aprendizados que as suas dores me trouxeram. E hoje eu me sinto tão preparado, pai. Eu me sinto tão forte para ensinar os meus filhos por conta de tudo que a gente passou. Os nossos tempos são desafiadores. Mas eu me sinto tão forte para dar o melhor amor que eu posso para eles. E sem o senhor, e sem as dores que nós vivemos juntos, eu não poderia dizer isso agora. Eu lhe agradeço. Para mim, a sua história foi perfeita. Dificilmente, tragicamente perfeita. E eu, seu filho, honro a sua história, honro a sua trajetória e vou levar o senhor comigo sempre, pai. Como eu te amo e como eu sei do amor que o senhor sempre sentiu por nós. Como o senhor é lindo aos meus olhos, pai. Uma das maiores lições que eu acho que papai deixou para mim nas palavras de Jesus foi: amar o teu próximo como a ti mesmo. Papai, ele para mim mostrou quanto a gente pode se desorganizar quando a gente quer amar o próximo
e resolver os problemas do mundo sem antes cuidar de si. Quando eu passo na rua, todo mundo, que você perdi as contas, quantas vezes as pessoas falaram, tá tão parecido com teu pai. E isso sempre entrava no meu coração, não apenas como uma aparência física. Eu sei que em muitos momentos da minha vida, eu sabia o que papai sentia quando eu estava diante, por exemplo, de uma coisa que eu sei como incomodava ele, não conseguia olhar uma pessoa na rua pedindo esmola. E ele sentia aquela dificuldade de lidar com aquilo. E muitas vezes queria resolver o problema do mundo dando o dinheiro dele para as pessoas e tentando consolar todo mundo dessa maneira. Então eu consigo perceber as muitas dores de um lado muito... Parecia como se eu estivesse olhando pelos olhos dele, sentindo a emoção que ele sentia e não sabendo o que fazer com aquilo. E uma das grandes lições que eu acho que ele deixa pra gente nesses nossos tempos desafiadores, da maneira mais visceral, que é com o próprio exemplo, que é sentindo a própria dor, que é sendo a própria tragédia em muitos aspectos, é que tem coisas que a gente só vai conseguir fazer junto. Papai, todo mundo queria ajudar ele a se levantar, mas era uma situação, como eu falei para a tia Nasa umas semanas atrás, tão desafiadora, tão complexa, que se cada um fosse tentar resolver, entre aspas, era aquilo que eu estava falando para a tia Nasa, não adianta a gente tentar levantar alguém e acabar os dois caídos no chão. E isso me fez pensar que uma situação como a que papai escolheu para ele demandava uma força que é a força da comunidade, que é o que a gente consegue fazer, que não é só individualmente, que é o que a gente consegue fazer quando a gente é capaz de se unir, de fazer acordos que respeitam as nossas individualidades e então acolher essa pessoa que é da nossa família. E eu acho isso desafiador porque a gente está num tempo onde ninguém tem tempo de nada, onde o pai não tem tempo de estar com o filho, onde o filho não tem tempo de estar com o pai, onde a gente está cada vez mais pelas correrias do trabalho e de todas essas coisas, solitário. A gente tem cidades lotadas de pessoas cheias de solidão. E isso é um pouco do que me faz hoje estar em Alcântara, de muitas buscas. Isso tudo tem a ver com as dores que eu vivi com o papai. Eu estou buscando um lugar onde a gente consiga viver, e cada um busca do seu jeito. Estou buscando um lugar onde a gente consiga viver num outro tempo, numa outra dinâmica, onde eu consiga ver os meus filhos crescer, onde eu consiga ter esses bons momentos com eles, como ontem eu fui na praia e lembrei, eu e papai no mar, eu já tenho idade menos mais novo que Luiz, quando o mar ficava sem onda e ficava aqui aquela coisa, parecia uma piscina, falava assim, e papai me levava no colo dele e a gente ficava banhando no mar sem ondas. Eu fui dar um mergulho lá no final do dia e estava lembrando desse momento e pensando, são esses momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama. E eu não conseguiria buscar todas as... É toda uma reinvenção de mundo, é todo um semear uma nova terra mesmo. E esse mundo novo, ele só vai ser possível a gente olhando para dentro e vendo onde é que a gente está sendo atropelado, né? Pelas urgências, pelo trabalho, pelos perrengues da vida que todo mundo vive, todo mundo sabe como é. E aí tem coisas que a gente vê que a gente não consegue fazer sozinho. A gente não consegue criar uma criança sozinho. A gente só consegue criar quando a gente tem uma comunidade. E eu acho que essa é a lição que o papai mais visceralmente me deixa sobre, se eu tivesse que dar uma definição de inferno, na minha experiência, o inferno é os hospitais psiquiátricos, onde eu passei algumas noites com ele. Depois que eu pude conhecer esses lugares, é um pouco como o que o Donato estava falando na passagem de Eclesiastes, assim, que é melhor estar na dor do que no banquete da festa. Depois que tu conhece esses lugares, não dá para tu fingir que isso não existe, tu tem que lidar com aquilo. E esse é um tesouro, porque quando eu encontrei paz, estando naquele inferno,
Essa paz ninguém tira mais de mim. Quando eu olhei para papai, naquelas situações, e pude amá-lo, e encontrar em mim o prazer de estar com meu pai, com todas as contradições, ninguém mais tira essa paz de ti. Então a gente aprende muitas coisas de muitas maneiras, mas a dor e as dificuldades são uma maneira muito enfática de aprender. E eram essas palavras que eu queria dizer em homenagem a papai, em gratidão a ele. E saber que tudo tudo que a gente possa sentir que a gente não fez, tia, eu não estou me lembrando exatamente do versículo como Jesus falou, mas quem faz o bem ao seu próximo está fazendo bem a mim. A senhora ainda vai encontrar muitos Zecas, muitos papais, muitas pessoas amadas ao longo da sua vida e vai ter a oportunidade de encontrar o tempo que às vezes é difícil a gente encontrar por causa dessas correrias e fazer as escolhas que correspondem mais à verdade do nosso coração, né? E poder amar as pessoas que a gente ama. Isso tudo é uma grande lição, uma grande oportunidade que eu sinto que ele deixa pra gente. De que todos que seguem aqui, todos os que a gente vai encontrar no dia de hoje, são uma oportunidade de a gente entregar esse amor. Te amo, Pai. Te amo. Te agradeço. Tanto que o Senhor me ensinou. Pela sua coragem de experimentar tantas dores. Por tantas preciosidades. Tantas libertações, tantas curas. Tanta paz que vem depois da tempestade.